Olá, eu sou Paulo Gutenberg, estou aqui com esse livro maravilhoso, sempre quis comprar, 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes, do meu amigo Jaime Francisco, lá de Brasília. Tenho aqui a dedicatória dele, tive o prazer de falar com o Jaime umas 2 vezes por telefone, não o conheço pessoalmente, mas quero parabenizar desde já pela essa iniciativa, por esse trabalho de apologética, em defesa à fé católica, respondendo as respostas, porque muitas vezes o católico ele não tem essa resposta, ele fica calado, aí o protestante ele dá a impressão que ele que está por cima de tudo, ele que sabe tudo. Esse é um, esse é uma tática que foi desenvolvida por, dizem que foi desenvolvida lá atrás por Calvino, né? De você já ter as perguntas prontas, já bolada para perguntar, e a outra pessoa não está esperando. E aí você faz uma pergunta, a pessoa não responde, depois faz outra, faz outra, faz outra. Aí fica como se a pessoa tivesse ganhado o discurso. Na verdade não é uma briga, né? Não estamos em guerra. Pelo menos eu não estou em guerra com ninguém. Meu objetivo é pro céu, estar com guerra com o mal, né? Que está aqui. O próprio Paulo fala na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o osso, é contra sangue. E sim contra os espíritos malignos. E ao mesmo tempo, eu estou com um livro aqui também, Porque Sou Católico, do grande professor Felipe Aquino, um grande missionário de Deus, aqui da Igreja de Deus aqui na Terra. Professor Felipe. Então, assim, eu vou falar aqui um pouco sobre as acusações de que a Igreja Católica foi fundada lá por Constantino no século IV. Beleza? São mentiras que as pessoas vão repetindo e as pessoas não estudam, não procuram saber sobre o que aconteceu na história antes disso. Que é o que os protestantes dizem, que os primeiros cristãos se perderam. Aí só depois de Lutero que voltou, 1500 anos depois. Nosso Deus não abandonou a igreja dele, não. A igreja de Cristo sempre teve pessoas ruins, pessoas de má índole. Igual mesmo lá nos apóstolos, igual eu sempre falo, tinha pessoas que não era, que estavam mal intencionadas, igual no caso de Judas, pessoas descrentes. Então sempre, se lá no meio de Jesus teve, imagina agora. Então é um raciocínio muito pequeno a pessoa pensar desse jeito. Por causa de, às vezes, um bispo ruim ou de um padre querer condenar todos os católicos, falar que a igreja é isso e é aquilo. Beleza? Então eu vou ler aqui logo um trecho aqui do livro do nosso amigo Jaime Francisco. Vou ler a parte que é o seguinte, esse livro, pelo que eu entendi, ele responde a uma carta, né, de um pastor, um estudante de teologia protestante, e aí ele vai respondendo cada acusação aqui nesse livro. É muito bom. Isso aqui para você que está querendo entender, que é uma obrigação de você entender sobre a fé católica, não para estar brigando, discutindo com ninguém. É muito importante isso aqui, tá certo? E outra coisa, esse vídeo é para os católicos, então assim, se você caso é protestante, eu peço por gentileza para não ficar colocando comentários ofensivos aí não, porque assim, eu não conheço ninguém católico, eu também não sou assim, de estar entrando nos vídeos evangélicos e estar colocando e insultando e colocando versículos bíblicos, porque isso a gente tem, é o que a gente mais tem para desfazer as mentiras que as pessoas contam, né? Não digo que todo mundo é mentiroso, mas tem muita mentira que é contada e as pessoas acreditam. Então assim, eu peço para você não comentar aí, se você for protestante, a não ser que não seja ofensivo, senão você vai ser bloqueado, eu vou bloquear e vamos. Aí ninguém vai ver seu comentário e você vai achar que todo mundo está vendo, você vai ficar falando por nada, tá certo? Mas desde já eu peço para Jesus que abençoe você e rezemos pela sua conversão. Vou ler aqui um trechinho da introdução do professor Jaime. Ele fala uma introduçãozinha aqui um pouquinho. Ó. O catolicismo romano e a Bíblia. As acusações que estão nesta obra chegaram até mim através de uma carta com o título O Catolicismo Romano e a Bíblia, por um pastor e aluno de teologia protestante. São acusações de falso teor bíblico e que em muitos cristãos são enganados por não terem oportunidade em se aprofundar no tema. É o que eu estava falando antes aqui, né? Ele destacou aqui, né? A parte que está destacada em cinza foi a parte da carta que chegou a mim por completa. Eu apenas fui dividindo e respondendo para que o leitor pudesse melhorar e compreender e não se perder nas respostas. Apesar da carta começar com um imenso respeito aos católicos, você acompanhará de agora em diante o teor dela. Então aqui eu vou partir para a parte aqui que fala
que o pastor coloca lá, né? No ano de 303, a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Está aqui na página 9 desse livro. E aí o Jaime Francisco responde aqui, né, que eles falam que a igreja foi fundada por Constantino, no século IV. Os inimigos da Igreja de Cristo, desesperados quando denunciamos que suas seitas foram inventadas cerca de 15 séculos ou mais séculos depois, vem com mais essa mentira. O imperador Constantino, também conhecido como Constantino Magno, o Grande, ou Constantino I, nasceu em 274 e faleceu em 337. Foi imperador durante 31 anos, de 306 a 337. Era filho de Constâncio, Cloro e Helena. Helena é a famosa Santa Helena. Se você tiver um dia a oportunidade de conhecer sobre a vida de Santa Helena, você vai ver a maravilha que é. De todos os santos, né? Principalmente os mártires lá dos primeiros séculos, mas todos os santos. Mas Santa Helena é um exemplo de mulher. Que era mãe de Constantino, né? Casou-se com Faustina, filha de Maximiliano Hércules. No início do século IV, o cristianismo já estava espalhado por quase todo o mundo, penetrando até nas classes nobres e era muito perseguido pelos imperadores, que tentavam a todo custo, com o poder das armas, destruir o poder da fé, mas não conseguiam. Após a morte do imperador Galério, o poder ficou dividido entre Maxênico, que se intitulou imperador, e Constantino, aclamado como imperador pelos soldados. Os dois ambicionavam o poder absoluto. Tal luta se encerrou no dia 28 de outubro de 312, com a vitória de Constantino junto à ponte Milvia. Ocorre que Constantino viu no céu uma cruz com a inscrição In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Escrito em latim, né? Eu acredito que está escrito em grego, mas eu não sei. Aqui, eu acho que é latim. Esse foi o marco para a conversão dele, que não se deu de uma hora para outra. Foi batizado somente em 337, no fim de sua vida. Em 313, deu a liberdade de culto aos cristãos com o chamado Edito de Milão, que dizia assim: havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. Aqui é um trecho que falava o Edito de Milão, né? Era Papa Melcíades, que se tornou São Melcíades, o 32º Papa, tendo Pedro como primeiro. Assim, não há de se falar que Constantino é o fundador da Igreja de Cristo. Ele apenas deu liberdade aos cristãos, acabando com 2 séculos e meio de perseguição e martírio. Você vê que Constantino nem se tornou cristão logo de imediato, né? Mas ele foi tocado. O símbolo que ele viu no céu era o PX, né? Que hoje a gente usa também na liturgia católica. Algumas vestes dos padres têm esse PX, que significa Jesus Cristo em grego. Aí eles colocaram esse símbolo que ele viu, eles desenharam nos escudos, e mais eles venceram aquela batalha. Então você vê, né, se Constantino ele não se converteu, porque o primeiro passo para você se converter, para você virar católico, é você se batizar. Mas ele foi tocado por aquilo ali, e ele já de início já anulou a perseguição aos cristãos. Voltando para esse livro aqui, maravilhoso do professor Felipe Aquino, Por que Sou Católico, ele fala um trecho também, ele comenta sobre essa questão do império, né, dos cristãos anterior a esse edito de Milão, e um pouco daquela era de Constantino. Eu estou aqui na página 50. Aí o professor Felipe Aquino diz: Pedro e Paulo, depois de levarem a boa nova da salvação aos judeus e aos gentios da Ásia e do Oriente Próximo, chegaram a Roma, a capital do mundo, e ali plantaram o cristianismo para sempre. Pagaram com suas vidas sob a mão criminosa de Nero, no ano de 67. Juntamente com tantos outros mártires que fizeram o escritor Tertuliano de Cartago, morreu no ano 220, dizer que o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Isso mesmo.
Quanto mais se matava, mais surgia mais cristãos. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre que esses cristãos eram católicos, os costumes deles. Tem várias cartas dos pais da igreja dessa época, que são os padres apostólicos, que conviveram com os apóstolos, falando justamente do rito da missa, como ela é feita até hoje, falando da Eucaristia e tudo mais, intercessão dos santos. Então já naquela época já era, a igreja católica nunca mudou, não alterou nada. Estimam os historiadores da igreja em 100 mil mártires nos 3 primeiros séculos de perseguição do Império Romano. 100 mil mártires, é muita gente. E só eram mortes feias. Jogavam para os leões, para os tigres comer, eram queimados, crucificados, decapitados. Eu digo para você que era a morte mais tranquila, porque a pessoa morria logo. E aquelas mortes de torturar, de você ficar pendurado, era um negócio muito bárbaro. Queimar a pessoa viva, grelhar, o negócio era feio. Aí vem aqui. Mas estes homens simples venceram o maior império que até hoje o mundo já conheceu, que foi o Império Romano, o maior império que já teve. Aquele que conquistou todo o mundo civilizado da época não conseguiu dominar a força da fé. Isso é verdade. O Império Romano, né? As perseguições se sucederam com os Césares romanos. Nero, Trajano, Décio, Dominiciano, Diocleciano, e aí vai, né? Por etc. Até que o imperador Constantino, cuja mãe se torna cristã, a Santa Helena, se converteu ao cristianismo por volta do ano 300. No ano 313, Constantino assinou o Edito de Milão, que eu tinha falado antes, né, no livro do Jaime, proibindo a perseguição dos cristãos, depois de 3 séculos de sangue. Depois, no ano 380, o imperador Teodósio, cristão, declara o cristianismo como religião oficial de todo o império. Estava revogado o paganismo em Roma. Está vendo? O Constantino morreu em 337. Só menos no ano 380 foi que o imperador Teodósio declarou que o cristianismo era a religião do Império Romano. Então já cai por terra essa mentira de que Constantino fundou a Igreja Católica. Estava revogado o paganismo em Roma. Depois disso, o imperador Juliano, chamado pela história de o apóstata, ainda tentou eliminar o cristianismo, mas não conseguiu. Já era tarde, o cristianismo já tinha se tornado suficientemente forte, e Juliano, no leito de sua morte, exclamava: "Tu vencestes, ó Galileu", se referindo a Jesus, né? Assim, meu amigo, o grande império romano, o maior que a história já conheceu, se ajoelhou diante da cruz e da Igreja Católica. Isso aqui é a maior verdade. O maior império romano que foi quem crucificou Jesus, né? Foram os romanos, a mando dos judeus também, né? Os sumos sacerdotes, mas quem crucificou mesmo foram os romanos, né? Que eram eles que crucificavam, matavam, que julgavam e crucificavam. Os fariseus e os sacerdotes condenaram Jesus também, né? Entregaram Jesus para ser crucificado, mas quem crucificou Jesus foi o Império Romano. Eu já vi até algumas pessoas falando que foi a Igreja Católica que crucificou Jesus. Olha que absurdo, que loucura. Então o Império Romano teve que se curvar diante de Cristo, né? O maior império. É impressionante que a igreja conquistou Roma, não pela força das armas, mas pela força da fé e do sangue, o sangue dos mártires. São Paulo diz que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, né? Completando, Gálatas 4:4. Essa plenitude dos tempos aconteceu durante a existência do Império Romano. O bispo e escritor cristão do século II da Palestina, Orígenes, que faleceu no ano 220, disse que, querendo Deus que todas as nações estivessem preparadas para receber a doutrina de Cristo, a providência divina submeteu-a todas ao imperador de Roma. Pois é, o maior império do mundo teve que se render. Então, o contrário do que eles falam, né, que foi o Império Romano que fundou a Igreja Católica, foi o contrário. O Império Romano teve que se curvar, não teve jeito. E eles foram pela fé, não pegaram em arma, não foi em luta. Eles não se entregavam espontaneamente, os cristãos, mas se eles fossem pegos, eles não negavam a sua fé. Beleza? Compre o livro do... Ó, tô fazendo propaganda porque é muito bom, viu, esse livro? Não tô fazendo merchandising não, porque eu não tô recebendo nada por isso, não. Mas assim, esse livro aqui do Jaime, ele é muito bom. Se você pesquisar, ele tem um canal aqui no YouTube também. Talvez você ache na internet ou diretamente com ele, pelo canal dele, você fale com ele. 150 respostas católicas. Eu já vi muita gente aqui no YouTube recomendando, né?
E o professor Felipe também. Ele tem uma editora, né? A editora Cleófas, tem um site também. O professor Felipe, muito bom também os livros dele. Beleza? Um grande abraço, Jesus abençoe, obrigado. Dê seu like aí, se inscreva, beleza? A gente se vê no próximo vídeo aí, falando da nossa fé católica, fazendo leituras católicas. Grande abraço.